Como eu tinha dito para vocês, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, baixou medida provisória permitindo, a suspensão de contratos de trabalho, justamente para preservar esses empregos e preservar essas famílias durante esse período de crise, permitindo até o não pagamento de 100% do salário por parte das empresas, porém, agora com a correção, uma contrapartida de pagamento de seguro-desemprego por parte do governo, valor de até R$ 1.813, isso, R$ 1.813. Vamos lá entrar um pouco nas especificidades dessa medida aqui para vocês. As empresas, essa medida provisória é dividida em dois alvos. Primeiro, as empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano, Então isso aí vai entrar todas as micro e pequenas empresas e boa parte das médias empresas. Quem fatura até 4,8 milhões de reais vai poder afastar os seus funcionários por até 60 dias, não pagando salário nesse período, porém mantendo todos os auxílios. Então, se tem plano de saúde, se paga auxílio alimentação, vale transporte, etc., a empresa mantém essas obrigações, porém não precisa pagar o salário. E o que vai acontecer com o empregado? Vai morrer de fome? Não, ele vai receber 100% do seguro-desemprego, Então, o empregado aí que fizer esse acordo com o patrão, e isso pode ser feito via acordo coletivo ou acordo individual. Acordo coletivo é aquele que o sindicato faz com a empresa. Não confundir com convenção coletiva, que é aquele que o sindicato dos empregados faz com o sindicato dos empregadores, e aí vale para toda a categoria, mas é uma espécie distinta do direito do trabalho do acordo coletivo, que é o sindicato com a empresa. Aí não vale para toda a categoria, vale para todos os empregados daquela empresa. E não confundir também, claro, com o acordo individual, que é aquele que o próprio empregado faz o acordo com o empregador. E nós tivemos uma decisão absurda do ministro do ministro Lewandowski em relação a esse ponto específico da medida provisória, mas eu vou falar disso um pouco mais adiante. Pois bem, por acordo individual, pode fazer esse acordo individual, recebendo 100% do seguro-desemprego. Estamos falando aqui de empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Os empregados que recebem até 3 salários mínimos, 3,1 mil reais, R$ 3.100, ou mais de 2 tetos do regime geral de previdência e tenham curso superior, os chamados hipersuficientes, No direito do trabalho nós chamamos esses de hipersuficientes, aqueles que recebem mais de R$ 12.200 e têm curso superior. Eu achei um pouco esquisito quem recebe de 3 a 12 não poder fazer esse acordo. Apresentei emenda para que possa ser feito esse acordo individual para todos os trabalhadores que recebem de todas as faixas salariais possam fazer esse acordo coletivo. Não vejo motivo, não vejo razão para limitar esse ponto. Acho que o governo cometeu um pequeno equívoco nesse sentido. Se for feito por acordo coletivo, aí não interessa a faixa salarial. O acordo coletivo pode ser feito para qualquer faixa salarial. Se o sindicato fizer um acordo com a empresa pode suspender o contrato de trabalho por 2 meses, não pagar o salário, e o governo entra com 100% do seguro-desemprego desses empregados, ainda que eles continuem estando empregados. Então entendam bem, é um pagamento de seguro-desemprego, mas é um seguro-desemprego para quem está empregado. Mas para quem está empregado, mas não está trabalhando, porque o contrato de trabalho está suspenso, para a empresa não quebrar, mas para esse cara também não ser demitido, Essa é a lógica. Para quem recebe receita bruta anual da empresa acima de 4,8 milhões de reais, aí o empregador não pode suspender o contrato por 2 meses, mas não pode ficar sem pagar nada. Ele precisa pagar 30% daquilo que o funcionário recebe. E enquanto isso, o governo entra com 70% do seguro-desemprego. A mesma regra, acordo individual, quem recebe até R$ 3.100, ou quem recebe R$ 12.200 tem ensino superior. Acordo coletivo, qualquer faixa salarial. Então, vamos lá, grande diferença da medida provisória: a empresa que fatura até 4,8 milhões por ano pode ficar sem pagar salário por 2 meses e o governo paga 100% do seguro-desemprego. A empresa que fatura mais do que isso pode suspender por 2 meses, paga 30% do salário e o governo entra com 70% do equivalente ao seguro-desemprego, não ao salário do funcionário.
Então, essas são basicamente as principais medidas dessa medida provisória. O ponto absurdo, né, a ingerência completa do ministro Lewandowski, assim, absolutamente autoritária em cima do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que são os responsáveis, respectivamente, por editar, publicar a medida provisória e o outro por analisar e aprovar a medida provisória. O ministro Lewandowski decidiu que não pode ser feito acordo individual, ou seja, o empregado não tem a liberdade de fazer o acordo com o empregador, ele precisa do sindicato para fazer esse acordo, acabando com a natureza da medida provisória. Claro, ainda dá para fazer pelo sindicato, tem sindicato que faz, que entende a situação, tem. Agora tem sindicato que não vai fazer e que prefere mandar todo mundo para rua porque não interessa, porque aquele cara ele não vive do que ele emprego, ele vive mesmo do dinheiro que o sindicato ainda tem, mesmo com o fim do imposto sindical obrigatório, ele vive desse dinheiro, então ele não efetivamente está preocupado com o emprego ou em representar a classe dele, né? Então, infelizmente, o ministro Lewandowski quer basicamente acabar com a liberdade que o empregado teria para fazer um acordo com o seu empregador. É uma bizarrice, a gente está num momento de crise, não tem nada que o Poder Judiciário ficar enchendo o saco, metendo o bedelho em cima de medida provisória que quer preservar emprego, que quer preservar renda. Medidas como essa têm sido tomadas ao redor do mundo, a nossa Constituição não veda isso, aliás, a nossa Constituição é bastante clara ao preservar o valor do trabalho, né? Ah, não, mas não pode preservar o valor do trabalho em detrimento de direitos trabalhistas. Não tem direito trabalhista se não tem trabalho, não tem direito trabalhista se você não tem um vínculo formal com o empregado, não tem direito trabalhista se você não tem dinheiro para pagar salário e não tem direito trabalhista se o governo não vai ter dinheiro de sustentar esse empregado posteriormente com a quebra das empresas, né? Então vamos pensar com racionalidade, ministro Lewandowski, ter uma postura constitucional de acordo com a lei, respeitar a separação dos poderes, a tripartição do poder, respeitar as atribuições do Poder Executivo de publicar a medida provisória, respeitar as atribuições do Poder Legislativo de dizer se essa medida provisória é constitucional, se não é, de fazer os ajustes necessários. Isso compete a nós, deputados federais eleitos pela população com legitimidade, voto popular, legitimidade democrática para analisar mérito de medida provisória. Não cabe a ministro do Supremo dizer que pedacinho de medida provisória vale, o outro não vale, que a análise cabe a ele, ainda mais por decisão monocrática. Seria uma história completamente diferente se houvesse uma inconstitucionalidade aberrante, assim, patente, gritante na medida provisória, e aí todos os ministros supremos se reunissem para tomar uma decisão e derrubar a medida provisória. Isso é outra história, isso é função do Supremo, o Supremo tem que agir mesmo. Mas não há inconstitucionalidade nesse artigo, ainda que houvesse, seria muito discutível, não poderia ser feito por liminar concedida monocraticamente por um juiz, por um ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda mais num momento de crise que a gente precisa de tanto emprego e de renda. Então fica aqui meu completo repúdio à decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, confundindo, o ministro Lewandowski, e agora o ministro Dias Toffoli marcou julgamento para que isso seja analisado pelo plenário do Supremo, e espero que o Supremo coloque-se no seu lugar, respeite as instituições e derrube essa liminar respeitando o Poder Executivo e o Poder Legislativo.